Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal, meu amigo. The Papo tá no ar, querido! E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha. Ó, esse joinha é interessante, viu, cara? Eu vou até parar pra falar aqui. Aqui tu não paga nada nesse joinha. Dá um joinha aí, que esse vídeo ele vai se espalhar para mais pessoas. E vai ajudar o nosso canal a crescer também. Quebra essa pra mim, hein? E hoje a gente vai falar sobre política, meu amigo. Política eleitoral. Vamos tirar algumas dúvidas sobre o coeficiente eleitoral, quais foram as mudanças para eleição nesse ano, né, na lei, se mudou alguma coisa ou não. E você está sabendo que a partir de 2029, não sei se até 2029, vão ter a eleição de 5 anos. Coincidência dos mandatos. Pronto, isso. A gente vai falar sobre isso também. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com ele, rapaz, Dudu Tavares. Ele é advogado, um dos melhores advogados do estado, né? Vou fazer aqui a nossa também. Verdade. E também político, foi vereador e tem projeto aí dele bacana que está sendo desenvolvido aí pelo estado, que a gente também vai falar sobre isso. Obrigado, Dudu, por estar aqui comigo nesse momento. Obrigado por ter aberto, né? Porque eu sei que a tua agenda aí deve ser bem concorrida, né? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar com a comunidade, é sempre bom falar do legado daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente ainda vai fazer, mas também trazer esse momento de reflexão política, tanto para profissionais, seja eles do jornalismo, da área do marketing, do direito, e até para o próprio público político que vai disputar as eleições de 2026. Boa, Dudu. Então bora logo começar. Teve alguma mudança esse ano na lei? Esse ano, a mudança que eu mais estou destacando é a utilização da inteligência artificial. Né? Porque agora virou moda. Né? Então, tem advogado na inteligência artificial, tem candidato na inteligência artificial. E aí tá todo mundo desesperado. Eu posso ou não posso usar a inteligência artificial na campanha, na pré-campanha? Pode. Com uso moderado. Os gastos devem ser moderados na pré-campanha e na campanha, observar os limites que estão na resolução, mas tem um quesinho que precisa ser observado. Nenhum pré-candidato ou nenhum candidato pode se valer da inteligência artificial para diminuir o outro candidato, para desprestigiar, para espalhar fake news, para fazer o deepfake, que é aquela utilização da tua imagem como se ela estivesse realizada. Te colocar para falar algo que você não falou. Entendi. A deepfake ela é muito séria porque antigamente as pessoas diziam assim: mas eu não vi onde está a imagem. Hoje a inteligência artificial ela articula a tua voz dentro de uma imagem e te coloca perfeitamente. E o candidato que usa isso, ele tem que colocar, o pré-candidato, até mesmo os meios de comunicação devem observar isso, porque o uso abusivo dos meios de comunicação é capaz de aplicação de multa, suspensão da atividade. Caramba. Pode tirar o blog, pode tirar a emissora de rádio, pode tirar o programa, a emissora de TV, né? A página do Instagram, a página do Facebook, o WhatsApp, Telegram. Em razão disso, porque na eleição nós temos que dar liberdade ao eleitor e o eleitor tem liberdade a partir da verdade. Dizer e criticar, dizer a verdade e criticar um pré-candidato ou um candidato não se confunde com falar mentiras. É por isso que todo mundo que vai para a vida pública, quando ele escolhe a vida pública, ele está obrigado a trazer com ele o bônus de ser aplaudido e o ônus de ser criticado. E o eleitor é o cidadão que mais deve ser livre para criticar. Né? E se essa liberdade não for objetivamente respeitada, a eleição está viciada. Então é por isso que ocorre a proibição. E nenhum eleitor mais, né, André, quer estar na sua casa no momento onde ele quer ouvir uma campanha propositiva, ele quer ouvir o outro candidato simplesmente falando mal. Candidato em eleição, ele tem que falar o que ele pensa, o que ele pretende, é a base que ele quer. E o eleitor, ele quer saber, tudo bem, mas e você vai fazer o que por mim? Não, então a inteligência artificial, ela, se bem usada, ela anima, ela gera estados emocionais, mas eles devem ser benéficos
para a campanha eleitoral. E deve ter essa indicação também, tipo, qualquer Gerado produto. por IA, porque se não for gerado, a Justiça Eleitoral, quando for chamada num pedido de perícia, os técnicos vão dizer, essa foi gerada por IA, e aí o candidato, o pré-candidato vai sofrer punição. Recentemente na Justiça nós temos visto aí, os juízes têm conseguido verificar injection, que é uma forma que o texto sobre o texto em branco aparece dando comando de prompt para a inteligência artificial. São vedações também que existem, porque tu não podes utilizar a tua propaganda para burlar a inteligência artificial da Justiça Eleitoral que está buscando os ilícitos eleitorais. Tipo como pegaram aquelas duas advogadas lá em Belém? Sim. Estão usando letra branca. Tem que se cuidar, porque isso é uma propriedade de quem utiliza as inteligências artificiais, que elas deixam o prompt para a leitura específica dela. Só que a Justiça brasileira, ela está preparada para isso. Isso é uma forma de burlar, e tem gente que vai burlar, não só aqui no Amapá, não só aqui no Brasil, que o mundo inteiro hoje vive à base disso. É claro, assim, que tem muitos eleitores que vão fazer deepfakes. Ou não gosta daquele candidato e vão utilizar recortes. E eles também vão ser penalizados? A penalidade é tanto para o eleitor quanto para o candidato, porque campanha eleitoral não é brincadeira. Nós estamos daí para definir os rumos de um Estado, da educação, da saúde, da segurança pública, né, de um país. Então o eleitor precisa ser sério, o candidato deve ser sério mais ainda. Aquela história da mulher de César. Não basta ser, tem que parecer que é. O que mais, Dudu, que mudou? Depois nós temos aí, a partir de 29, a coincidência dos mandatos. Sim. Tá? Sim. As regras de impulsionamento. Né? Eu posso impulsionar nas eleições? Posso, mas eu não posso impulsionar propaganda eleitoral que também venha atacar, né? E de forma negativa ou pejorativa se dirigir a outros candidatos. A sua propaganda é para você, seja ela na majoritária, seja ela na proporcional. É você dizer aquilo que você quer. Posso criticar? Pode, desde que nós não estejamos tratando da inverdade sabida. O dolo em dizer que o fulano disse ou fez algo que eu sei que não ocorreu. A fiscalização da Justiça Eleitoral vai ser mais efetiva. A participação feminina e a participação de pessoas negras nessas eleições também vão ser tratadas de forma mais incisiva pela Justiça Eleitoral, porque a subrepresentação nas casas legislativas, em todos os espaços de poder, tanto de mulheres quanto de pessoas negras, pessoas indígenas, ela está ficando cada vez mais alta, e nós precisamos, por quê? Se as pessoas negras, as mulheres, as pessoas indígenas não têm acesso a financiamento, ao dinheiro para a campanha eleitoral, elas não vão ter acesso à propaganda de qualidade. Se elas não tiverem isso, o eleitor não vai saber que tem uma pessoa que ele possa identificar-se com ela. Sim. Porque nós já temos uma regra no Brasil: preto não vota em preto, mulher não vota em mulher e pobre não vota em pobre. Infelizmente é um tabu que precisa ser quebrado. Porque como é que a gente vai falar de representação negra, representação feminina, representação indígena, se a gente não coloca ninguém para falar? Falar no genérico é uma coisa, mas estar direcionado é outra. A gente tem o maior público votante são as mulheres. As mulheres, e no Amapá, vou te dizer, 72% da população se declara preto ou pardo. E a representação, né? Ela é sub. Somos subrepresentados. Mas como é que eles criaram mecanismos? Sim, aí os partidos políticos eles são obrigados a destinar valor no fundo eleitoral, né, no FEFEC, que é o Fundo de Financiamento Especial das Eleições, das candidaturas. O Ministério Público, candidatos e partidos têm a obrigação de fiscalizar e adotar providências para que os partidos objetivamente enderecem esses percentuais, tanto na propaganda quanto na divisão dos valores. Começa por aí. Então é a partir de 2029 que a campanha passa a ser de 5 anos, é isso? Isso, que aí os mandatos eles vão coincidir. Aí nesse ano a gente já vota em todo mundo. Todo mundo. Aí é bom, né? Eu acho que é, porque é mais tempo, diminui, e aí não tem reeleição, diminui, a gente tem o plano plurianual, que um começa, o outro termina, e o que termina o mandato nunca termina o plano plurianual dele, por isso criou-se a história da reeleição. Eu particularmente entendo que a reeleição
para o executivo ela é benéfica, porque se você tem uma linha tracejada onde a população está sendo beneficiada, deve continuar. Não pode haver rompimento imediato para alguém chegar de uma hora para outra e dizer não gosto disso, porque a maioria dos políticos que vão para o executivo tentam imprimir a sua forma sem entender aquilo que o povo quer. E aí o povo é levado a votar no fulano ou no ciclano a partir do plano de governo dele, que na maioria das vezes o plano não é posto. E ele pode ser reeleito também com essa nova lei? Não, aí nós vamos ter limitações na reeleição. Ah, é. Então ele não pode concorrer de novo. Vamos ter limitações, mas nós estamos em 2026. Quando nós falamos em eleição, a cada novo ano pré-eleitoral as coisas mudam. Coisa diferente. Tem jeito. E Dudu, a gente está vivendo um momento meio atípico assim na nossa política, né, atual. Local e estadual. Nacional e estadual. Polarização. Meu medo da polarização, tanto a nível nacional e estadual, é a falta de incentivo do eleitor para comparecimento, porque isso gera um nível mais alto de abstenção. Nas últimas eleições nós temos chegado aos 24%, 25%, e isso são menos pessoas votantes. Na eleição de 2024, 76 mil pessoas não foram votar para vereador na cidade de Macapá. É muita gente. Isso era o suficiente para eleger diversas pessoas e alterar todo o quadro, mas isso é porque as pessoas estão insatisfeitas com o quadro eleitoral e não vão buscar, e eleitor que não vai para a festa da democracia fica vendo a falta dos serviços públicos, a falta da política pública chegar. Tem que aceitar o que vem. Se acostumam com a política social feita pelas igrejas, pelos projetos, feita pelo padre, pelo pastor, pela comunidade, pela associação, porque já sabe que se não fizer parte de um métier político, a política pública não chega nele. Agora, se tu tem mais conhecimento jurídico do que a gente nesse setor, a gente está, como eu falei, a gente está vivendo esse momento atípico aí, onde o ex-prefeito não deixou o cargo, foi afastado primeiro, depois deixou o cargo, agora tem um vice, e está na iminência da gente ter uma nova eleição esse ano. Olha, eu não acredito, assim, pelo momento que nós estamos vivendo, porque eleição, processo judicial. Na justiça eleitoral, em qualquer justiça no Brasil, até a proclamação do resultado, todos os julgadores podem mudar os seus votos. Sim. Então é um momento precoce, eu falo como advogado. É um momento precoce para a gente dizer que vai ter uma nova eleição. Se vier a ser, ela pode ser coincidente, como ela pode ser direta ou indireta. Então a gente não tem um termômetro técnico. Termômetro político para gerar narrativa é uma coisa. Sim. O técnico, falando friamente como advogado, a gente não consegue ter parâmetro. Eu sei que tem um processo lá no TSE com 2 votos pela cassação, com um pedido de vista, mas ainda tem 5 votos. Esses 5 votos eles podem vir a favor, podem vir contra, então a gente não tem esse parâmetro para dizer. Tu foi vereador, né? Foi, 2020 a 2024. Como é que foi essa experiência aí, cara? Boa, graças a Deus. Olha, na pandemia eu tive a oportunidade, eu digo de boca aberta e com muito orgulho, que eu fui o único vereador que visitei todos os pontos de vacinação, junto com o vereador Cláudio Omar. Fiscalização nas UBS onde estavam ocorrendo vacinação, as pessoas estavam internadas, eu fui o único. Fiz o meu papel, ajudei a comunidade, fiz o gabinete itinerante onde eu estava todos os dias nas ruas avenidas atendendo a população, trabalhei pelas pessoas autistas, pelas pessoas com deficiência, pelos negros, pelas comunidades quilombolas, pelos para-atletas, pelo esporte, incentivando as comunidades rurais, ribeirinhas. Eu fiz um trabalho que eu digo que foi completo e tenho muito orgulho. Tenho certeza que a vida é feita de ciclos e eu comecei e terminei o ciclo com tudo aquilo que eu me comprometi a fazer sendo feito. Tu tem um projeto bacana aí que envolve horta, né? É o quintal produtivo, porque, André, preste atenção, e você que está em casa. Nós temos mais de 400 mil habitantes no estado do Amapá, que é muito mais. E nós temos uma máquina pública estadual, máquina pública federal e máquina pública municipal. Nós temos mais de 100 mil desempregados no estado.
junto à prefeitura, governo do estado e governo federal, você não vai conseguir 100 mil vagas de concurso público. Mas o empreendedorismo e a economia produtiva conseguem gerar dignidade e renda para essas pessoas. Você vai, por exemplo, no Ramal do Lobo, o Ramal do Dodô ali na Fazendinha, tem uma horta lá que de lá eles vendem para a comunidade, vendem na feira, conseguem se manter. Vai nas comunidades ribeirinhas, comunidade do Bacaba, Ipixuna, diversas outras comunidades, Quariquara, e Bailique também, e as pessoas têm no seu quintal as suas hortas, a galinha caipira, o açaí, e se sustentam com aquilo que é a maior riqueza que a comunidade tem. Mas para isso eles precisam do apoio técnico, do incentivo, mas sobretudo eles precisam estar incentivados para saber que dá certo. E tem dado certo. As pessoas têm aprendido, têm entendido e não precisa de muito. E como é que funciona isso lá, na prática? As comunidades, elas se reúnem, elas cultivam aquilo que elas têm. Tem lá da abóbora, banana, açaí, o coentro, couve, e vão cultivando. Nós passamos a fomentar a criação das associações. Essas associações, elas se inscrevem nos editais do Amapá Mais Produtivo, do PA, vendem a produção e retornam esses valores para as suas comunidades. Nós começamos primeiro integrando todas as comunidades em associações. Eu lembro que as pessoas riam de mim quando eu saí, ainda vereador, levando internet para dentro das comunidades ribeirinhas. Mas hoje essas comunidades que têm essa internet, elas vendem pela internet. Olha aí. A sua produção. Estão se desenvolvendo. O pai que antes não conseguia falar com o filho e gastava o pouco dinheiro que tinha para pagar o combustível para viver o filho que estava fazendo o Unifap ou o EAP, hoje ele fala com o filho pelo WhatsApp. Bacana, pô. Isso foi no tempo que tu foi vereador. No tempo que eu fui vereador. E ainda prorroga-se até hoje, porque nós temos alcançado diversas outras comunidades, porque as pessoas acreditam. Aí tu vai dizer assim, mas Dudu, tu não foi eleito. Cada eleição é uma eleição. O meu ciclo ele se encerrou e hoje eu posso te dizer, André, eu agradeço a Deus porque ele sabia o que estava acontecendo e o que viria. Né? E de cabeça erguida, com um trabalho firme, graças a Deus sempre reconhecido pelo trabalho que nós tivemos, estamos aí em frente. 2026 é o ano, tem muita mudança para acontecer, e aquilo que nós fizemos por Macapá, eu tenho muita certeza que chegará em diversas outras comunidades desse rincão chamado Amapá. Como foi que tu entrou na política, viu? Paz, eu sou militante político há muito tempo, fui subdefensor geral do Estado. Em 2020 recebi o convite da então deputada Marília Góes e do então governador Valdeir Góes. Não queria muito, tinha acabado de perder uma irmã, estava no meio de uma pandemia, minha mãe com 80 anos de idade. E aí liguei para a mamãe, falei a história, querendo que a mamãe dissesse não. E aí a mamãe disse assim, meu filho, tem muita gente que precisa mais de ti, do teu trabalho, do que eu. Que Deus te abençoe, vai em frente. Aí eu digo, então tá. E aí nós fomos. Eu botei para honrar o nome de quem me apoiou, de quem me ajudou, da minha família, da minha mãe. Fizemos um mandato muito bonito, um mandato inclusivo, um mandato participativo. E tenho muito orgulho dessa história. Bacana, Mike. Mas nunca deixei de advogar porque eu sempre disse o seguinte, a política, ela não serve para sustentar ninguém. O que me sustenta é o meu trabalho como advogado. E aí hoje, além de advogado, eu estou cursando o 7º semestre de odontologia e já estou olhando para frente pensando na medicina. Top. Esse teu know-how no direito te ajudou lá dentro? Ajudou muito. Nós fizemos história, por exemplo. Teve um momento que eles queriam aprovar um empréstimo milionário, que eu busquei todos os requisitos legais e jurídicos e tinham 18 votos a favor para aprovar. De um lado estava eu, de outro lado o vereador Cláudio Omar, meu amigo, que Deus o abençoe e lhe dê pronta recuperação. E no meio da sessão, o líder do governo diz que o prefeito estava retirando. Posteriormente, voltou o projeto, que eu sempre disse, a minha oposição, ela não será em vão. Quando tá certo a gente aplaude, quando tá errado a gente não aceita. Tivemos depois a questão do IPTU, porque queriam de afogadilho aprovar, e segurei muito e conseguimos que fosse trancado o projeto. Tivemos a questão do auxílio jaleco,
Lembro. Brigamos até o final pelo auxílio jaleco, Sim. até que rejeitavam os nossos requerimentos, mas no final a prefeitura mandou e foi aprovado. O reconhecimento Do das auxílio famílias. jaleco? Auxílio jaleco no Teve teu- município. Foram 3. bacana, Nós tentamos durante 3 vezes o requerimento até que o prefeito se sensibilizou e encaminhou. E hoje ele é realidade. O Dia Municipal do Autismo, a Semana Municipal do Autismo, de conscientização do autismo, a Semana Municipal da África, que nós estamos vivendo atualmente em Macapá, o Dia Municipal do Mar Abaixo. Eu quis fazer leis efetivas, porque Bacana. papel seco não interessa, tinham que ser coisas que mudassem a realidade do nosso povo. E esse caminhar jurídico ajudou muito para quê? Porque os vereadores entendiam assim, alguém que conhece se está dizendo, Top. não está errado, porque mudou a realidade, as pessoas entenderam, fizemos ali muitos amigos, deixamos a nossa contribuição. E graças a Deus, aonde eu ando de cabeça erguida, as pessoas reconhecem o trabalho que nós fizemos. Dudu, eu quero aproveitar que tu tá aqui para tirar umas dúvidas que a gente tem também. Política, em relação ao direito eleitoral. Por exemplo, sobre coeficiente. Eu sei que já foi falado muito aí, tem muitos vídeos que falam, mas eu queria que trouxesse para nossa realidade. Você tem que pegar o número de eleitores, que hoje eu não tenho o quadro fechado, mas ponhamos 400 mil. São 400 mil eleitores, 400 mil cabeças votantes. Tá. Divide ela pelo número de cadeiras. Tá. Dividiu pelo número de cadeiras corresponde ao número de votos que cada partido tem que fazer para concorrer a uma vaga. De cada um desses, 20% tem que ser feito. Desses, suponhamos, deu 20 mil votos. Uhum. O candidato, para disputar aquela cadeira que fez, o partido precisa ter 20%. Para ele ser eleito, no mínimo, que é a cláusula de desempenho. Sim. Para ele fazer outra vaga, ele tem que fazer outro quociente. Então, se ele partido para fazer 3 vagas nessa, se numa de 20, ele tem que ter 60 mil votos. Uhum. E cada candidato tem que ter, no mínimo, 20%. Uhum. E aí vamos dividindo até chegar na média. Antes, nós tivemos um erro no Amapá, que tirou a vaga das minorias. Aí o Supremo veio para dizer assim, a última, a média, o partido que não fez o quociente, mas o candidato que fez a cláusula de barreira, ele vai concorrer. Entendi. Né? Só que nós temos o cálculo frio, que é quando vai agora, essa semana deve fechar o quadro eleitoral com todas as alterações que tiveram até o dia 5. Nós vamos ver, nós temos 600 mil eleitores, divide, nós vamos chegar ao quociente eleitoral, ou coeficiente eleitoral. Uhum. Só que no dia da eleição, interessam os votos válidos. Não é mais abstrato, é concreto. Votaram 300 mil eleitores. Divide 300 mil pelo número de cadeiras e vamos chegar no quociente. E a partir desse quociente, cada partido vai ter que fazer aquele número fechado. O candidato vai ter que fazer a cláusula de desempenho para chegar a ser eleito. Porque teve uma situação aqui no Amapá que teve uma mudança agora, né, de deputados. Sim. Ano passado, né? Saíram 4 e entraram federais de novo. Nós tínhamos... O entendimento mudou daquele... Não, na verdade é porque houve um erro de interpretação do TSE e aí o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal teve que fazer a interpretação conforme a Constituição, porque as minorias precisam ter acesso. Tinha deputado com 15 mil votos, que não foi eleito pelo quociente partidário, contra deputado de 5.600 votos eleito pela média. E numa eleição proporcional, ela deve ser proporcional à vontade da população. Quem manda mais, 15 ou 5? 15. Sim. Então é essa interpretação que foi feita. Entendi. Mas se nós formos para o sistema de listas, onde prevalece o número de eleitores, né, aliás, se nós passarmos para a votação aberta, onde prevalece o número de votos, nós sairíamos disso e só seriam eleitos os mais votados. Que eu, particularmente, melhor. Te digo que é melhor. Só que nós temos dentro da Constituição, porque entenda, porque nós temos 8 senadores, todos os estados do Brasil têm 3 senadores. Porque o Senado da República, a Câmara Alta, ela representa os estados. Então nós temos 26 estados. Sim. Né? A Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, ela representa o povo.
Então, São Paulo tem mais povo que Amapá, logo tem que ter mais deputados. Rio de Janeiro tem mais povo que Amapá, tem mais deputados. Entendeu? Quando nós aumentarmos a nossa população, chegarmos aí 1 milhão, 1,5 milhão, nós vamos ter mais deputados. Mas para nós termos mais deputados, temos duas saídas. Ou a Constituição aumenta de 513 para tantos mais, ou nós vamos diminuir nos estados mais populosos para fazer o equilíbrio, para garantir que nós tenhamos mais deputados. Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe quantas vezes eles vão diminuir? Nenhuma, meu patrão, porque poder é a desgraça do mundo. E aí, mas esse poder, tu ainda tá querendo concorrer? Como é que tá essa Sempre, tua porque cabeça aí? política ela é feita para nós darmos visibilidade para as pessoas. O Amapá trata como minorias e o Brasil trata como minorias as maiorias. 70% do nosso povo é preto. A maioria desse povo é mulher, a maioria desse povo é ribeirinho. Olha, só o arquipélago do Bailique tem mais de 26 mil pessoas. O Macapaba, que é um conjunto habitacional, elege tem 23 mil votos. 3 mil pessoas. E é essa minoria. Não. O cara da ponte, as pontes, se tu juntar todas as áreas de ressaca, elas têm mais gente do que o cara que mora em terra firme. Pessoas autistas, o Amapá é o segundo estado do Brasil que tem pessoas autistas diagnosticadas. E nós temos muita gente que não tem como chegar para receber esse diagnóstico. Né? Então nós precisamos dar vez e voz para que essas pessoas entendam o seu papel, para que as políticas públicas cheguem nelas, para que a gente saia da política da cesta básica, para que o mínimo e o básico não sejam aquilo que as pessoas se contentem, porque o ribeirinho, precisa sonhar e tornar realidade que o filho dele venha a ser médico. O negro não tem que se acostumar a viver na roça. Ele tem que sonhar em ser doutor. Ele tem que trocar a enxada pela caneta, pelo jaleco. Ele tem que ser gente respeitado como pessoa. E é nessa trincheira que eu me dispus. E é nessa trincheira que eu vou até o fim. Tu é essa voz, então. Aí. Me levanto como ela. Não sou melhor e nem pior, mas já mostrei como dá pra fazer. Boa. E eu sou fruto disso. E tu vem pra quê, Dudu? Sou pré-candidato a deputado estadual. Ele já me pega lá, né? Quer que eu pegue uma propaganda antecipada. Mas pode dizer, né? Posso, pré-candidato a deputado estadual, com a base, minha base, o meu trabalho mantido pelas maiorias minorizadas. Cara, tu vai dar trabalho, Dudu. Vai, macho. Deus te ouça. Vai dar trabalho. Porque a gente já te conhece por aí, tu vai Deus dar te trabalho. ouça. Dudu, obrigado. Tu vai... Porque tu tá com um pouquinho de pressa. Eu vou voltar. Tu venha mais outras vezes. Vamos voltar e vamos falar sobre isso. Tomar mais café e bater mais papo. Agradeço, isso é muito bom. Nós precisamos dessas oportunidades e precisamos que o povo acenda os olhos para a política. Por quê? Quando o povo entende o seu lugar e o seu papel na política, quando o povo entende que a pessoa que ele elege deve estar do lado dele, que o povo não pode ter medo do eleito, a sociedade muda. Muda. Porque a educação e um povo que tem os seus olhos abertos não se cala diante dos horrores. Meu amigo, não tem um dia que eu não visite no Iapém um jovem que não teve oportunidade. Não receba uma mãe que perdeu um filho tombando. Um filho novo, recente, por falta de oportunidades. E as oportunidades se criam através das escolhas na política. E nós precisamos educar e letrar o nosso povo. Semana passada, uma pessoa foi maltratada dentro de um ônibus. Sim. Por ser preto. Sim. Isso é humano, isso é desumano. O outro apanha por ser da comunidade LGBTQIAPN+. O outro é discriminado porque é autista, o outro porque é paraplégico, tetraplégico. A gente precisa se entender no mundo. E aprender a não trocar o nosso voto pelo carguinho. Boa, Dudu. Pela cesta básica, pelos R$100. A nossa vida vale muito, André. Esse é o meu recado. Boa, Mike. Obrigado. Tem uma história que eu gosto pra caramba do Platão. Do Conto da Caverna. Aquele cara que sai da caverna, o pessoal deve saber aqui, aquele cara que sai da caverna é o político, né? Sim. Todo político tinha que seguir aquilo ali, cara. Eu vejo que tu tá tentando seguir isso aí também. É bom. A gente precisa. Tu saiu e tu tá vindo buscar mais gente. Sim.
Que é isso aí, pô. Eu acho assim, eu tenho certeza que quanto mais você dá visibilidade e faz com que a pessoa se identifique com o seu ideal, mais verdade você põe. Não precisa mentir, basta agir, É isso. basta fazer. Sim. Quem está no mandato tem que mostrar o que fez e o que vai fazer. Quem não está precisa trazer de mãos dadas cada um. E tem gente que diz assim, não chega, vai ser difícil. Quando um povo entende o seu lugar e o seu papel, eles fazem revolução. É verdade. A abolição da escravatura começou com isso. Os quilombos foram libertados através disso. Direto aí já mudou a história do Brasil. Sim. Né? Então, o Amapá tem muito para dar esse salto. E eu peço muito sempre a Deus que abençoe a nossa gente, que abençoe o nosso povo. Nós estamos na virada de décadas. E nós temos filhos e netos que precisarão olhar para trás e dizer: eles começaram essa luta e esse legado eu vou empunhar. Beleza. Valeu, Dudu. Obrigado de novo. Que agradeço. E para você que ficou até aqui, já se inscreveu, não se inscreveu? Se inscreve, meu filho. Dá um joinha aqui nesse vídeo, espalha para mais gente, tá bom? Agradecer aí o Marco Jorge, que está ali na edição dos vídeos e comandando as máquinas. Vanessa Nascimento, que fez a nossa produção desse programa. E a você que ficou até aqui nos assistindo. Você conhece já o Dudu? Já sabe alguma coisa sobre ele? Comenta aqui que a gente quer ouvir. Tá legal? Até a próxima. Valeu! Peraí. Dudu, como é que te encontra nas redes sociais? É simples. Dudu Tavares no Facebook, no Instagram e no Ticoteco. Pronto, toma-te. Vai lá. Valeu, tchau.